Your dreams were no warrior. Give your tears to the tide. Uma equipe de cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, dos Estados Unidos, traduziu a estrutura da coroa do novo coronavírus em música. Usando uma técnica chamada sonificação, os pesquisadores atribuíram uma nota para cada aminoácido do vírus em uma escala musical. Em seguida, a equipe escolheu os instrumentos musicais com base em gostos pessoais, sendo o principal o koto, um instrumento típico do Japão. Logo após, uma inteligência artificial transformou a estrutura do vírus em música, gerando um áudio de quase 2 horas. Apesar do viés artístico, a iniciativa tem grande valor científico. A sonificação ajuda a expressar informações de um jeito diferente do visto habitual pelos cientistas. O pesquisador principal do estudo, Marcus Buehler, que também é musicista, declarou: "Nossos cérebros são ótimos no processamento de sons. De uma só vez, nossos ouvidos conseguem captar todas suas características: tom, timbre, volume, melodia, ritmo e acordes. Para ver esses mesmos detalhes em uma imagem, precisaríamos de um microscópio de altíssima potência, e nunca conseguiríamos observar tudo ao mesmo tempo." E, segundo o site Classic FM, acrescentou: "Quem ouve a sinfonia relaxante sem saber sua história dificilmente imagina que o que está por trás dela é um vírus que já causou mais de 87 mil mortes pelo mundo. A música engana nosso ouvido da mesma maneira que o vírus engana nossas células. É um invasor disfarçado de visitante amigável. Confira a música do novo coronavírus." O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Fux, é um dos principais críticos da libertação de condenados com o objetivo de evitar a disseminação do novo coronavírus nos presídios do Brasil. Em entrevista recente, Fux disse que a medida, que é uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, poderia gerar uma crise sem precedentes na segurança pública nacional. Já nesta sexta-feira, 10, em artigo publicado no jornal Estadão, Fux disse que coronavírus não é habeas corpus. A dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores, acrescentou o magistrado, que é vice-presidente do STF. Enfim, cada magistrado deve ter em mente a seguinte percepção consequencialista: a liberação de presos de periculosidade real é moralmente indesejada, pela ânsia de conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a dose das recomendações humanitárias um remédio que mate a sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a segurança pública, conclui Fux.
O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, recebeu ontem 1 milhão de testes rápidos do novo coronavírus para o Ministério da Saúde. Essa carga veio da China. E quem tem mais detalhes ao vivo é o repórter Dimas Soldi, que conversa agora com a gente. Olá, muito bom dia para você, Dimas. Bom dia, Carla. Foi o segundo voo fretado da mineradora Vale com insumos para ajudar no combate à disseminação da doença. Chegaram aqui no Brasil, então, 1 milhão de kits de testes rápidos, 1 milhão de máscaras cirúrgicas e mais de 2.200 óculos de proteção. Todo o material veio da China a bordo de um avião da Emirates, como a gente vê aí nas imagens, e será doado ao Ministério da Saúde. Essa carga faz parte de um lote maior de quase 16 milhões de equipamentos de proteção e de 5 milhões de testes rápidos adquiridos pela Vale. Carla. Um novo laboratório da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, PoliUSP, permite que empresas e grupos de pesquisa testem e desenvolvam dispositivos com tecnologia 5G. Batizado de Centro de Ondas Milimétricas, o local dispõe de equipamentos com a capacidade de medir frequências de até 110 GHz. Essas frequências correspondem ao espectro das ondas milimétricas, isto é, de 30 GHz a 300 GHz. Elas serão usadas tanto nas redes 5G no Brasil, quanto em tecnologias de conexão futuras. Em entrevista à revista Pesquisa e Inovação, da FAPESP, a professora da PoliUSP e coordenadora do Centro MMW, Ariana Lacorte Caniato Serrano, declarou: as próximas gerações dos sistemas de telecomunicações utilizarão, cada vez mais, altas frequências para aumentar o volume e velocidade de transmissão de dados para centenas de gigabytes por segundo. E acrescentou: o centro permite medir e caracterizar materiais, sensores e radares, por exemplo, e desenvolver novos dispositivos aliados à simulação eletromagnética tridimensional, com softwares de ponta. Bem, meus amigos de todo o Brasil, hoje eu não pude fazer a coletiva por outras razões, mas eu queria muito estar lá para poder transmitir aos estados e para as cidades de grandes aglomerados e as cidades pequenas. Hoje nós fizemos, junto com o CONAS e o CONASEMS, uma pactuação para repassar aos estados e para as regiões que têm produção de média e alta complexidade, o valor do teto de média e alta complexidade dobrado. Então, por exemplo, nós temos aqui um exemplo, por exemplo, Bahia. O teto dela, que ela já recebeu no mês de abril, de 114.048.981,40, nós fizemos mais um teto no mesmo valor, somente para coronavírus. E Salvador, que é a capital, pelo seu teto de MAC, mais R$ 48.050.127,75. E assim sucessivamente. Então, como eu não pude falar lá nessa nossa coletiva, e as cidades pequenas terão o seu valor de PAB, de piso de atenção básica, também alocado. Isso vai dar aproximadamente 4 bilhões para custeio diretamente na mão daqueles que têm média e alta complexidade, normalmente governos estaduais, e quando nos municípios, governos municipais. A gente acha que com isso eles podem adquirir os equipamentos de proteção individual que a gente começa a trazer da China, está começando o mercado chinês a se organizar, nós estamos conseguindo trazer. Terça-feira devemos chegar lá com aviões para trazer da China em direção ao Brasil a primeira etapa de uma compra de 240 milhões de máscaras, trazer 40, toda semana 40 milhões. Com isso a gente pacifica o mercado brasileiro, além de máscaras e equipamentos de proteção individual. E isso, doravante, pacificando, a gente já repassa os recursos para que os estados comprem, os municípios comprem, a iniciativa privada já está comprando, o mercado está começando a se normalizar, o de EPIs. E o de respiradores, esse a gente ainda tem dificuldade. A gente fez o acordo agora com a indústria nacional, que só conseguiria produzir em torno de 800 respiradores até agosto. Nós fizemos a pactuação e vamos levá-la, já levamos a 8 mil na primeira etapa e vamos levá-la a 15 mil em 90 dias. Então é administrar tempo, se a gente conseguir adquirir, nós vamos entregando,
mas se nós tivermos o tempo da epidemia sendo construído por cada um de nós, tenho certeza que a gente consegue atravessar esse momento difícil juntos. Mas a notícia para vocês, gestores, secretários estaduais e secretários municipais, é que esse recurso já foi depositado agora às 17 horas na conta de cada fundo municipal e fundo estadual de saúde do Brasil. Nós estamos num momento em que nós vamos colher um pouco dos frutos essa semana das nossas difíceis redução de mobilidade social que fizemos nas últimas 2 semanas. Hoje eu vi que o pessoal começou a andar mais, vamos pagar esse preço ali na frente. Esse vírus adora aglomeração, adora contato, adora que as pessoas achem que ele é inofensivo e aí as cidades podem pegar a transmissão sustentada. Vamos todos trabalhar juntos. Hoje é quinta-feira da Paixão, dia do Lava-Pés. Nós temos aí amanhã, sexta-feira santa, nós vamos aqui só mostrar o boletim amanhã, não vamos fazer entrevista. Sábado a gente vai fazer a coletiva. Vamos passar uma Páscoa com o nosso coração cheio de fé, juntos, que a gente vai, em nome de Cristo, a gente vai passar por isso juntos. Um abraço, boa reflexão nesses dias em que a história na Bíblia mostra um homem que pregava o bem, que andava pela Galileia, que veio aqui para nos salvar. Acho que é um momento muito reflexivo. Ele morreu na cruz para nos salvar, mas ressuscitou, e a Páscoa é renascimento e a gente vai renascer juntos. Uma boa Páscoa a todos vocês. A Polícia Militar de Santa Catarina está monitorando a movimentação de mais de 1,5 milhão de catarinenses através de uma tecnologia que mapeia a localização de telefones celulares. A iniciativa está em funcionamento desde que o governador Carlos Moisés decretou situação de emergência e restringiu rigorosamente as atividades em todo o território por causa do novo coronavírus. As saídas de casa dos cidadãos, principal a permanência por mais de 3 horas fora da residência, são detectadas pela Segurança Pública, destaca o jornal NSC Total. A PM destacou que não há envio de dados de celulares individuais e que as informações serão apagadas após o fim da pandemia. O governo catarinense tem acesso aos mapas, com a localização, e recebe estatísticas gerais, mas, segundo as autoridades, não é possível identificar os usuários. O primeiro sequenciamento genético do novo coronavírus foi publicado no dia 11 de janeiro. Desde então, a comunidade internacional de pesquisa está tentando criar uma vacina. Um levantamento da revista Nature informa que, até o último dia 8 de abril, existiam 115 candidatas à vacina autorizadas pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Deste total, 78 estão em estudos ativos e 37 não têm seu status de desenvolvimento confirmado a partir de fontes de informação disponíveis ao público. As vacinas que estão mais avançadas, e que passaram recentemente para o desenvolvimento clínico, são as seguintes: mRNA 1273, da empresa Moderna; AD5, nCoV, da CanSino Biologicals; INO 4800, da Inovio; LVsMed DCAAPC, do Shenzhen Geno Immune Medical Institute. 72% das vacinas em andamento estão sendo desenvolvidas por laboratórios privados, enquanto os 28% restantes são projetos liderados por acadêmicos, setor público e outras organizações sem fins lucrativos, destaca o site Olhar Digital. O Ministério da Saúde informou, nesta quinta-feira, 9, que o governo Jair Bolsonaro já instalou 290 novos leitos de UTI no Brasil em meio à pandemia do novo coronavírus. Os seguintes estados foram beneficiados com as entregas: São Paulo, 80, Bahia, 40, Rio de Janeiro, 40, Minas Gerais, 30, Rio Grande do Sul, 30, Pará, 20, Paraná, 20, Pernambuco, 10, Rio Grande do Norte, 10, Santa Catarina, 10. Outros 40 leitos já foram entregues, dependendo apenas de instalação por parte dos hospitais.
Mais 210 estão na fila para envio, com a montagem para acontecer até 20 de abril. Um novo pacote de 117 emojis seria lançado ainda neste semestre, mas foi adiado por 6 meses por causa da pandemia do novo coronavírus. A informação foi publicada pela Unicode Consortium, uma organização sem fins lucrativos que cuida do padrão Unicode, usado para a codificação de caracteres em computadores e telefones, destaca o site Tecmundo. Apesar de ainda não ter uma data de lançamento, as novidades para este ano incluem representações de ninjas, urso polar, varinha mágica, pimentão, entre outras. As novas opções consistem de 62 imagens únicas, algumas com variações de gênero. Condenados que ganharam o benefício de ficar em casa por fazerem parte do grupo de risco do novo coronavírus voltaram a cometer crimes. Numa operação em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul, policiais foram até as casas de 148 presos que tiveram direito à prisão domiciliar. 26 deles não estavam em casa. Outros deram endereço falsos. A prisão domiciliar foi concedida a quase 1.900 presos em meio à pandemia do Covid-19. Em poucos dias, segundo fontes da polícia ouvidas pelo Jornal Nacional, presos que foram soltos voltaram a cometer crimes como assalto e tráfico de drogas. O delegado Fábio Mota Lopes, subchefe da Polícia Civil, explicou que esses presos já voltaram para a cadeia. Uma amostragem que foi feita, uma análise durante 6 dias. Durante esse período de tempo, nós temos 12 indivíduos que voltaram a delinquir que foram soltos em razão da pandemia. O embaixador da Alemanha em Brasília, Georg Witschel, escreveu uma carta pedindo que os cidadãos do país europeu deixem o Brasil imediatamente. Queremos aconselhar urgentemente todos os que ainda permanecem no Brasil por um curto período de tempo, por exemplo, como parte de estadias de turistas, estágios, programas de voluntariado, a voltar imediatamente para a Alemanha. No documento, Witschel comenta a escalada de mortes e casos confirmados no Brasil e esclarece que ainda não há plano de repatriação para os alemães. No Brasil, o número de pessoas infectadas pelo Covid-19, gravemente doentes e mortos, está aumentando rapidamente. Devido a este avanço, há temores de que a situação aqui se agrave rapidamente. Em alguns estados, os sistemas de saúde já estão muito ocupados. Enquanto isso, o risco de se infectar e adoecer está aumentando. Contrariando as recomendações de isolamento social do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, para conter o avanço do coronavírus, os brasileiros estão saindo mais de casa desde o final de março. Todos os estados, além do Distrito Federal, registraram aumento de pessoas nas ruas nos últimos dias, na comparação com as semanas anteriores. Os dados são de um levantamento feito pela Inloco, empresa de tecnologia que usa dados enviados por aplicativos parceiros para aferir deslocamentos dos usuários. O Ministério da Saúde divulgou nesta sexta-feira, 10, o mais recente balanço de casos de coronavírus no Brasil. Os dados apontam 1.056 mortes, 19.638 casos confirmados. Taxa de letalidade é de 5,4%. São Paulo tem 540 mortes e 8.200 casos. Ao ser divulgado, o boletim do Ministério da Saúde desta sexta considerava 1.057 mortes. O número foi retificado pela pasta por volta das 16h30, afirmando que o estado de Alagoas corrigiu o número de mortes de 4 para 3. O total de casos mais que dobrou desde a semana passada. Na sexta-feira, 3, eram 432 mortes. O aumento em relação ao total divulgado nesta sexta-feira foi de 144%. O Ministério da Saúde começou a distribuir nesta sexta-feira, 10, um conjunto de 60 respiradores para atendimento de pacientes com quadro grave de Covid-19 em 3 capitais brasileiras.
Fortaleza, Manaus e Macapá, registra a Folha. Em nota, a pasta diz que a distribuição leva em conta a situação de espiral da epidemia, ou seja, um cenário de aumento acelerado de casos. Isso significa que, nessas cidades, há mais doentes indo aos hospitais ao mesmo tempo, ocupando toda a capacidade de assistência do sistema de saúde. O governo do Amazonas anunciou nesta sexta, 10, que o Hospital Público Delpina Aziz, em Manaus, atingiu sua capacidade máxima operacional. A unidade, referência no atendimento a pacientes infectados pelo novo coronavírus, está sem condições de operar por falta de profissionais. Segundo o governo do Amazonas, o estado possui atualmente 533 leitos de UTI no Delpina, são ao menos 50 leitos. O primeiro hospital de campanha construído pelo governo do Brasil para atender pacientes com coronavírus será em Águas Lindas, cidade goiana próxima a Brasília. Ele servirá de modelo para a construção em outros estados que precisarem de reforço do governo federal. A construção da unidade envolve os Ministérios da Saúde e da Infraestrutura, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Controladoria Geral da União. Nós vamos montar o hospital, o ministro Tarcísio da Infraestrutura é quem fez toda a parte de contratação da equipe, mobilizada para também fazer a manutenção por 4 meses, vai nos custar 10 milhões de reais, vai ser o primeiro que o governo federal está fazendo por solicitação de governador, talvez isso possa surgir solicitação de outros governadores. Este hospital terá 200 leitos de suporte avançado, com tubulação e suporte para respiradores. Vão ser atendidas pessoas do Distrito Federal e de municípios goianos do entorno de Brasília com coronavírus. O hospital de campanha, ele vem numa fase onde a gente já encontra supressão de leito dentro dos hospitais, ou seja, quando a gente já usou todos os leitos existentes, aí o governo do estado, que tem o conhecimento maior da sua rede, mostra a necessidade de se construir um hospital de campanha. O governo de Goiás será responsável por equipar o hospital de campanha em Águas Lindas com maquinário hospitalar, insumos e profissionais que trabalharão na unidade. E nós vamos usar esse aqui de Águas Lindas como modelo para a gente adaptar um padrão de hospital de campanha do governo federal.
Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Sua presença é muito importante para nós. A todos, boa noite. Boa noite e até amanhã, quando retornaremos com as principais notícias do dia. Creatures of my dreams.